Olá, gente! Nossa videoaula de hoje é sobre projeto elétrico de um escritório comercial. Eu vou apresentar para vocês uma metodologia para que vocês possam desenvolver projetos elétricos de um escritório comercial. Boa tarde, gente! Vamos para a nossa aula Projeto Elétrico de um Escritório, Metodologia para o Desenvolvimento. Essa videoaula eu vou apresentar para vocês uma metodologia para desenvolvimento de um projeto elétrico de um escritório. Inicialmente, temos que determinar a quantidade de tomadas de uso geral para escritórios. Segundo a NBR 5410, ela diz o seguinte: para instalações comerciais, escritórios com áreas iguais ou inferiores a 40 metros quadrados, adota-se uma tomada para cada 3 metros ou fração de perímetro, ou uma tomada para cada 4 metros quadrados ou fração da área, ou fração de área. Nesse contexto, gente, adota-se o critério que conduzir ao maior número de tomadas. Escritórios com áreas superiores a 40 metros quadrados, que é o caso do nosso escritório para apresentar a metodologia de projeto para vocês, com áreas superiores a 40 metros quadrados, vamos adotar 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma tomada para cada 10 metros quadrados ou fração do restante. Então aqui, na verdade, no nosso projeto, o nosso escritório ele tem uma área de 53 metros quadrados e eu vou estar utilizando essa regrinha aqui. 10 tomadas para os 40 primeiros metros quadrados e depois uma tomada para os 10 restantes. A cada 10 restantes uma tomada. Sempre procurando conduzir e elevar o maior número de tomadas de uso geral possível. Em lojas, qual é o critério? Uma tomada para cada 30 metros quadrados ou fração. No entanto, não computadas as tomadas destinadas a lâmpadas, vitrines e demonstração de aparelhos. Então, o que é importante observar aqui? Que nosso escritório ele vai estar dentro desse item aqui, ó, escritórios com áreas superiores a 40 metros quadrados, 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma tomada a cada 10 metros quadrados. Bom, e agora vamos determinar qual é a carga que eu vou estar utilizando. Segundo a NBR 5410, nós devemos prever, nas tomadas de uso geral, em instalações elétricas residenciais, hotéis, motéis e similares, em banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, área de serviço, 100 VA por tomada, até 3 tomadas, ou seja, as 3 primeiras, 600 VA cada, e 100 VA para as demais, considerando que cada um desses ambientes separadamente, vamos considerar separadamente cada um desses ambientes. Um exemplo, se eu tenho uma copa e ela tem 4 tomadas, qual seria a carga? 3 vezes 600, 1.800, mais uma tomada que excedeu, 100 VA, 1.900 VAs. Outros cômodos e dependências, consideramos 100 VA por tomada. Aos circuitos terminais respectivos, deve ser atribuído uma potência de 100 VA no mínimo. Então, o que está dizendo aqui? Que os circuitos terminais, no mínimo, devo atribuir 1.000 VA por circuito. Eu adoto para os circuitos de tomada de uso geral, eu adoto uma corrente máxima por circuito de 10 amperes. A partir daí, limitando essa corrente, é um método bom que eu consigo determinar a quantidade de circuitos que eu terei de tomada de uso
geral. Então, eu vou adotar 10 amperes por circuito de tomada de uso geral. A norma pede, no mínimo, 1000 VA de carga para cada circuito terminal. Instalações comerciais, que vai estar enquadrado no nosso escritório, eu vou adotar 200 VA por tomada. Mas eu vou considerar 200 VA para as tomadas da área, nas áreas de serviço do escritório, tá? Na copa, eu não vou adotar 200 VA. No banheiro, eu não vou adotar 200 VA. Eu vou adotar 200 VA na sala da gerência, no financeiro, né? Na sala de arquivos, que vocês vão ver logo a seguir. A carga de iluminação, como que eu vou adotar a carga de iluminação? Na determinação da carga de iluminação, como alternativa, a NBR 5413, ela estabelece 500 lux de luminância para escritório, nós podemos adotar o seguinte critério. Para área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Então, se eu tenho uma área de 3 metros quadrados, qual a carga de iluminação? 100 VA. Se a área for superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga de 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, se eu tenho uma área de 10 metros quadrados, qual é a carga de iluminação? 10 é igual a 6 mais 4. Os 6 primeiros, 100, mais o 4 inteiro, 60. Seria uma carga de 160 VA. Se eu tenho uma área de 11 metros quadrados, é a mesma coisa, 6 mais 4 mais 1. Mais 1 não é 4. Então, a carga é 100 mais 60, 160 VA. Eu coloquei uma nota em vermelho para vocês, para que fique bem claro que esses valores não representam a potência nominal das lâmpadas, gente, e sim a carga para dimensionar os circuitos de iluminação. Então, quando eu tenho um ambiente de 5 metros quadrados e a norma diz que o mínimo de carga de iluminação é 100 VA, isso não significa que é 100 VA de lâmpada, não. É a carga para dimensionamento dos circuitos e não a potência das lâmpadas. Isso tem que ficar bem claro. Bom, agora, antes de mesmo da elaboração do projeto, há necessidade, né, de se proceder uma estimativa preliminar da carga, isto é, da potência que será instalada. Então, nós temos que fazer uma estimativa da potência a ser instalada, determinar a densidade de carga. Bom, eu vou apresentar uma tabela ao lado para vocês. Essa tabela, ela apresenta o quê? Ela apresenta a densidade mínima de carga de pontos de iluminação e pontos de tomada de uso geral. São valores que podem ser utilizados para o projeto. No entanto, são valores mínimos. O projetista pode atribuir valores maior do que o que está estabelecido nessa tabela. Então, essa tabela diz o local e a densidade de carga de iluminação e TUG em VA por metro quadrado. No nosso exemplo, nosso projeto é de escritório, né, de escritórios, então qual é a carga mínima? 50 VA por metro quadrado. Lojas, 20. Hotéis, 20. Bancos, 50. Igrejas, 15. Restaurantes, 20. Auditórios, 15. Garagens comerciais, 5. Depósitos, 5. Né? Então, essa tabela ela apresenta a densidade mínima de pontos de iluminação e de tomadas de uso geral. Essa tabela foi extraída do livro do Júlio Naisker, tá?
de 2008, é um livro de instalações elétricas, né? Que é o livro de instalações elétricas do Júlio Naisker. Né? Um livro muito bom e essa tabela, uma tabela de referência para mínima de carga, de densidade de carga para iluminação e tomada de uso geral. No nosso caso, seria um projeto de um escritório, né? Para escritório, a gente teria que ter no mínimo 50 VA por metro quadrado. No nosso caso, vamos ver mais à frente que a nossa densidade de carga vai ser superior a 50 VA por metro quadrado. Então, essa tabela é importante vocês entenderem essa tabela, cuja fonte da tabela é do livro de instalações elétricas do Júlio Naisker. Bom, agora vamos à nossa planta baixa. Eu apresento aí para vocês a planta baixa que vamos utilizar para implantar nossa metodologia de projeto. Essa planta baixa é a planta baixa de um escritório com a área total, vocês podem observar aqui, de 53,24 metros quadrados. Eu tenho no meu escritório uma sala de reunião com 10 metros quadrados, tem um banheiro de 2,64, tem um financeiro de 8,85, tem a sala de gerência de 7,13 metros quadrados, tem a copa de 5 metros quadrados aproximadamente, tem a área de circulação de 4,60 metros quadrados, tem uma área de arquivos, onde serão guardados os arquivos do escritório, 3,88, e tem a minha recepção com a área de 11 metros quadrados. A área total dessa planta baixa do meu escritório, a qual estarei apresentando a metodologia de projeto para vocês, é uma área total de 53,24 metros quadrados. Então, para dar início ao nosso projeto, vamos fazer o levantamento da carga de iluminação. Lembrando que toda a carga que nós estaremos levantando aqui de iluminação não é a potência nominal das lâmpadas, e sim a carga para dimensionamento dos circuitos de iluminação. Então, olhando na tabela não, na planta baixa anterior, vocês viram lá a sala de reunião, o financeiro, gerência, copa, recepção, sala de arquivos, banheiro e circulação. Para vocês verem o levantamento de carga, eu tenho a área de cada um dos ambientes. Sala de reunião tem uma área de 10,08 metros quadrados. Isso significa 6 mais 4. O que a NBR 5410 estabelece? Carga mínima, 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados, mais acrescido 60 VA a cada 4 metros quadrados. É o nosso caso aqui, 6 mais 4, qual seria a nossa carga? 100 mais 60, teríamos 160 VA de carga. O financeiro, 8,85, seria 6 mais 2,85, mais 2,85 não é 4, então é uma carga de 100 VA. A mesma coisa, 7,13, é 6 mais 1,3, mas a norma diz que é 6, seria 100 VA, mais 60 VA para cada 4. Eu não tenho 4 aqui, eu tenho 1, né? Então, a carga mantém em 100 VA. Área, copa aqui, que tem uma área de 5, que é inferior a 6 metros quadrados, estipula-se 100 VA de carga. Sala de arquivo, menor do que 6 metros quadrados, 100 VA de carga. Banheiro, menor do que 6 metros quadrados, 100 VA de carga. A mesma coisa, circulação. Bom, gente, somando todas essas cargas, eu tenho uma carga de iluminação totalizando 620 VA. O que eu vou adotar, né? E vou até passar para vocês um critério que eu utilizo. Quando eu vou fazer qualquer projeto, eu já penso assim. Quantos circuitos que eu vou ter de iluminação? Olha, gente, no mínimo 2. Não é? Não dá para ter só um circuito de iluminação. Se eu vou dar manutenção, desliga a iluminação geral. Então, a gente começa o projeto com no mínimo 2 circuitos de iluminação. O mínimo é 2. E como o nosso projeto aqui é pequeno, é uma área de 53,24 metros quadrados, eu vou adotar 2 circuitos de iluminação. E vou pegar essa carga de iluminação e vou dividir ao meio, sempre que possível, claro. Então, o circuito 1, eu defini aqui nesse projeto como a sala de reunião, a copa, a circulação e a sala de arquivos. Carga 460. O circuito 2 ficou financeiro, recepção, banheiro
e gerência 460 VA. Bom, agora vamos fazer o levantamento, na verdade, da carga de tomada de uso específico. Como eu já mostrei anteriormente para vocês o que a norma estabelece como valores mínimos, tá, gente? Eu repeti aí novamente para vocês. Escritórios com áreas superiores a 40 metros quadrados, que é o nosso caso, adota-se 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma tomada para cada 10 metros quadrados restante. Isso são valores mínimos. Como a nossa área é 53 metros quadrados, eu vou adotar para os 40 primeiros 10 tomadas. Aí vai me sobrar quanto? Vai me sobrar 13 metros quadrados. Eu vou adotar mais uma tomada, que me daria 10 mais 1, 11 tomadas, como eu coloquei aqui. E vou colocar, como isso aqui são valores mínimos, e vou acrescentar 3 tomadas a mais, ou seja, 3 tomadas acima, ou seja, tomadas de uso geral. Então, eu vou totalizar 14 tomadas. Essas tomadas serão distribuídas nos ambientes, exceto banheiro e copa. Então, eu vou colocar na recepção, eu vou colocar na sala de gerência, né, no financeiro, na sala de arquivos, né, banheiro e copa, eu vou colocar outras tomadas. Né? Banheiro, vamos colocar uma tomada de uso geral. Na copa, nós vamos colocar quantas tomadas? Aí vamos usar a seguinte regrinha. Eu vou pegar o perímetro da copa, que deu 10 metros, em torno de 10 metros, e vou dividir por 3,5, que é aquela regrinha de tomada em área residencial, em área molhada, que é o caso da copa, uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Então, eu vou pegar 10, que é o meu perímetro, dividir por 3,5. Então, terei 3 tomadas. Então, vou ter 3 tomadas na copa, uma tomada no banheiro, 4. Né? E vou ter 11 tomadas, mais 3 tomadas que eu estou colocando acima. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que o número de tomadas de uso geral, ela pode ficar e deve ficar acima do mínimo estabelecido pela NBR 5410. É melhor sobrar tomada, gente, do que faltar tomada. Também não pode se colocar, né, num projeto um excesso de tomadas, porque isso vai fazer com que a potência instalada suba, né? Agora vamos calcular agora a potência dessas tomadas. Sala de reunião, eu vou colocar, gente, 5 tomadas. Para a sala de reunião, eu vi e apresentei para vocês na norma 200 VA por tomada, que a sala de reunião é uma área de trabalho. Então, eu vou ter 5 vezes 200, 1000 VA. Financeiro, vou colocar 3 tomadas, 3 vezes 200, 600 VA. 3 vezes 200, 600 para a sala de gerência. A copa já é diferente, que eu vou usar 3 tomadas de 600, dá 1.800. Recepção, 3 tomadas de 200, são tomadas na área de trabalho do meu escritório. A sala de arquivos, uma tomada de 200 VA. Banheiro, uma tomada de 600 VA. E a área de circulação, uma tomada também de 600 VA. Totalizando aqui, gente, eu coloquei nesse meu projeto, como metodologia, eu coloquei para vocês 20 tomadas de uso geral. Somando a carga dessas tomadas, eu tenho 6.000 VA. Em princípio, essas 20 tomadas é o suficiente para esse escritório de 53 metros quadrados. Bom, aqui lembrando que 200 VA por tomada eu adotei nas áreas de trabalho do escritório. Copa e banheiro, eu coloquei 600 VA cada tomada, né? Sendo que as 3 primeiras seria 600, o excedente 100. É o que está sendo mostrado aí para vocês. Bom, agora vamos à distribuição dos circuitos de TUG. Bom, circuito de iluminação, coloquei 2 circuitos no mínimo, 460 VA cada. Bom, no circuito de TUG, nós vamos limitar em 10 amperes por circuito de TUG. Eu sempre utilizo essa regra em limitar em 10 amperes o circuito de tomada de uso específico. Aí eu coloquei o circuito 3
A copa, que tem uma carga de 1.800 VA. O circuito 4, eu coloquei banheiro, circulação, financeiro e sala de arquivos. Isso me dá uma carga de 2.000 VA. E o circuito 5, eu coloquei sala de reunião, recepção e gerência. Me deu uma carga de 2.200. Eu tentei aqui colocar a mesma quantidade de carga em cada circuito. Sempre que possível, a gente tem que aproximar o valor, né, de cada um dos circuitos. Como aqui tem tomadas 600 e 200, a melhor distribuição que eu encontrei foi 1.800, 2.000 e 2.200. Então, gente, fiquei com 3 circuitos de tomada de uso geral. Bom, agora vamos somar todas essas cargas. Então, o circuito 1 já é conhecido de vocês, que é de iluminação, ele tem carga de 460 VA. Circuito 2, que estão aí indicado os ambientes, na verdade, uma iluminação 460, a copa está aqui, que é o circuito 3, TUG 1800, circuito 4, banheiro, circulação, financeiro e sala de arquivos, né? TUG 2000. Circuito 5, sala de reunião, recepção e gerência. Aí eu tenho aí um TUG de 2.200. A carga total de TUG, tomada de uso geral mais iluminação, me dá um total de 6.920 VA. Agora, gente, vamos para um levantamento muito importante, que é o levantamento do ar-condicionado. O levantamento do ar-condicionado, eu considerei um ar-condicionado na sala de reunião, no financeiro, na gerência, na recepção e na copa. Então, o ar-condicionado da sala de reunião é o circuito C6, é um ar-condicionado de 960 watts. Se vocês olharem aqui embaixo, é um ar-condicionado de 9.000 BTU. Então, eu coloquei um ar-condicionado de 9.000 BTU no circuito 6, coloquei um ar-condicionado no financeiro, que é o circuito 7, também de 9.000 BTU, que me dá uma potência de 920 watts. A gerência, eu coloquei circuito 8, coloquei um ar-condicionado também de 9.000 BTU, que vai dar 960 watts. A recepção é maior, o ambiente maior, então é necessário um ar-condicionado de maior capacidade, 12.000 BTUs, que vai me dar circuito 9 aí, de 1.200 watts. A copa, eu coloquei um ar-condicionado também de 960 watts, que é um ar-condicionado de 9.000 BTU. O chuveiro, considerei aí um chuveiro de 4.000. Na hora de eu fazer os cálculos, só lembrando aqui, para determinar a bitola do chuveiro, eu vou colocar a bitola um pouquinho acima do chuveiro, para que eu possa ter possibilidade de colocar um chuveiro de 5.000 watts. Só essa ressalva que eu faço para vocês. Então, essa tabela é o levantamento das cargas de tomada de uso específico. Eu poderia ter outros tipos de carga, mas no nosso escritório eu tenho essas cargas determinadas aí. Bom, agora a potência instalada. Vamos lá determinar a potência instalada e o tipo de fornecimento. Quando eu tenho a potência instalada, eu consigo determinar o tipo de fornecimento. Fornecimento de quê? O tipo de fornecimento de energia, se é monofásico, bifásico, trifásico, e o tipo de monofásico, o tipo de bifásico. Bom, vamos adotar sempre aqui um fator de potência para iluminação de 1 e fator de potência para tomada de uso geral 0,8. Isso está estabelecido na NBS 5410. Você pode adotar a iluminação 1 e tomada de uso geral 0,8. Bom, aí nós temos que determinar a potência instalada P. Então, essa expressãozinha aqui é a potência aparente S igual a P sobre o fator de potência. A minha potência instalada vai ser a potência ativa de iluminação mais a potência ativa de TUG. Então, basta fazer a multiplicação 920 vezes 1 mais 6.000 vezes 0,8 mais 9.040, que é a potência de TUI. O total, aqui a gente tem um total de potência instalada do nosso escritório de 14.760 watts. Essa é a potência total instalada no escritório, 14.760 watts. Bom, com a potência instalada,
consultando a companhia de energia elétrica da sua localidade. No meu exemplo, né, eu vou utilizar a SEB, que é a Companhia Energética de Brasília. Existe uma norma da SEB, que é a NTD 6.01, de novembro de 2014. Ela diz o seguinte: pertencem à alimentação bifásica B1, né? Pertence a esse tipo de alimentação, né, as unidades consumidoras que possuem carga instalada superior a 11 kW e de até 15 kW. E 3 condutores, sendo 2 fases e um neutro, 380/220. Então, para a metodologia que eu estou aplicando no meu escritório, utilizando a Companhia Energética de Brasília, a potência instalada do escritório foi 14.760, portanto, a tensão de fornecimento será uma tensão bifásica do tipo B1, em conformidade com a SEB. Bom, agora vamos determinar o fator de iluminação, fator de demanda de iluminação mais TUG, porque eu preciso encontrar esse fator de demanda para que a gente possa determinar o disjuntor geral, né, do meu escritório. Então, a tabela aí, eu marquei em amarelo aí, a descrição, né, do ambiente, a carga mínima e o fator de demanda. Então, vamos no caso que nos interessa, são escritórios. Para escritórios, a carga mínima seria 50 watts por metro quadrado. Isso me dá um fator de demanda de 80% para os primeiros 20 kW. Como o nosso cálculo deu 14.760, se eu não estiver enganado, vamos adotar no nosso projeto para fator de demanda para iluminação e TUG, eu vou adotar 80% fator de demanda, tá? É o que está colocado na tabela. Essa tabela, gente, de fator de demanda, por exemplo, vou pegar outro exemplo aqui, hotéis, motéis e semelhantes, você tem aqui um fator de demanda 50% para os primeiros 20 kW, 40% para os seguintes 80 kW e 30 para o que exceder de 100 kW. Então, no nosso caso, enquadra aí no nosso projeto o escritório que nós vamos adotar um fator de demanda de 80%. Mais uma vez relembrando que essa tabela foi extraída do livro de instalações elétricas do Júlio Naisker, tá? De 2008. Então, ele traz essa tabela, né, de fator de demanda para iluminação e TUG em áreas comerciais. Bom, agora vamos à tabela que apresenta o fator de demanda para ar-condicionado do tipo janela, split, fan coil, né? Essa tabela também extraída do livro de instalações elétricas de 2008, do Júlio Naisker, né? Lá ele apresenta o número de aparelhos e o fator de demanda. De 1 a 10 aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, eu teria um fator de demanda 100%. Eu coloquei em amarelo porque no nosso projeto nós temos uma quantidade de ar-condicionado que está entre 1 e 10. É maior do que 1, mas é menor do que 10. Então, estaremos utilizando para o nosso ar-condicionado um fator de demanda de 100%. Né? Se eu tivesse no meu projeto 30 ar-condicionado, eu estaria usando um fator de demanda de 70%, que não é o caso do nosso projeto. Bom, agora vamos o fator de demanda, vamos verificar a tabela do fator de demanda para chuveiros elétricos e boilers. Como eu não tenho boiler no meu projeto, né, eu tenho apenas chuveiro. E eu tenho aqui o número de aparelhos. Quantos chuveiros eu tenho? Um chuveiro só. Qual o fator de demanda que eu vou adotar? 100%. À medida que vai crescendo o número de aparelhos, olha, se eu tivesse 9 aparelhos, boilers e chuveiros, eu teria uma demanda de 51%. O fator de demanda cai também. O fator de demanda, na verdade, cai. Também essa tabela foi extraída do livro de instalações elétricas do Júlio Naisker. Bom, agora vamos calcular a demanda total do nosso escritório. É muito importante.
Então eu apresento aí para vocês a tabela, onde eu tenho o tipo de carga, o fator de demanda e a multiplicação pela potência. Essa multiplicação aqui pela potência, gente, lembrando que é pela potência ativa, que é dada em watts. E aqui eu tenho a demanda final. Por que essa demanda final é importante? Ela é importante para a determinação e dimensionamento da fiação geral, né, e do disjuntor geral. Então, iluminação mais TUG, o fator de demanda que nós vimos nas tabelas anteriores, deu 80%. Aí eu vou fazer a multiplicação. Lembrando que lá eu tinha 6.000 VA de TUG. Né? Vocês podem rever anteriormente 6.000 VA de TUG. Mas a multiplicação pela demanda, eu tenho que transformar o VA em watts. Então, como é TUG, eu vou multiplicar por 0,8. Então, é 6.000 vezes 0,8, mais 920, que é a carga de iluminação, vezes 1, que é o fator de potência, 0,8 aqui é o fator de potência, e 1 também é o fator de potência, vezes a minha demanda total, que é 0,8, meu fator de demanda. Então, isso vai me dar uma potência de 4.576 watts. O TUI de ar-condicionado, eu tenho um fator de demanda, que nós vimos 100%, então a carga deu 5.040 vezes 1, 5.040. O TUI de chuveiro, 100% fator de demanda, 4.000 vezes 1 me dá 4.000. A carga total, ou seja, a demanda total do meu projeto de escritório é 13.616 watts, certo? Então, 13.616 watts. Vamos fazer o dimensionamento de condutores conforme a NBR 5410. Então, tem a tabela aí. Essa tabela tem fator de correção de temperatura. Eu vou utilizar no meu projeto, na minha metodologia, cabos de PVC, certo? Então, tem temperatura de 10 a 40 graus. Eu vou usar fator de correção 1, vou usar temperatura em ambiente em torno de 30 graus. E aqui embaixo, vocês podem observar, é o fator de correção, né? Em função do número de circuitos no trecho mais ocupado. Aqui, na hora que eu faço a distribuição dos eletrodutos, dentro de cada eletroduto, quanto maior o carregamento, né, menor é o fator de carregamento, maior vai ser a corrente de projeto. Isso pode provocar aumento na bitola da fiação. Então, no nosso projeto, como metodologia, lembrem bem, eu vou utilizar o seguinte: para todo circuito de tomada de uso específico, eu vou utilizar uma tubulação com carregamento máximo de um circuito. Para TUG e iluminação, eu vou utilizar um eletroduto no trecho mais ocupado com, no máximo, 3 circuitos. Então, aí com um só de TUI, vocês podem observar, o fator, né, de carregamento de circuito, ele é 1. Para iluminação e TUG, eu vou colocar um carregamento máximo de 3, que vai me dar um fator de correção de 0,7. Então, continuando, dimensionamento de condutores pela NBR 5410, nós vamos fazer a distribuição nos eletrodutos. Aí eu vou escrever para vocês tudo aquilo que eu comentei anteriormente. Nós vamos fazer um carregamento da seguinte forma: uma tubulação única para cada carga de uso específico, ou seja, para cada carga específica. Isso significa um fator de carregamento 1, conforme a tabela que nós vimos anteriormente. Isso evita, como já tinha colocado para vocês, evita aumento na bitola da fiação. Então, as TUI, que são tomadas de uso específico, vou levar uma tubulação até chegar ao chuveiro, vou levar uma tubulação até chegar a cada um dos equipamentos de ar-condicionado. Para os circuitos de iluminação e TUG, vamos fazer um carregamento no trecho mais carregado com três circuitos. Isso me daria um fator de carregamento de 0,7. Então, lembrem bem e registrem bem essas informações que estão sendo colocadas para vocês. Bom, agora eu tenho uma tabela vinda da NBR 5410, onde apresenta a seção nominal dos condutores. Então, eu tenho condutores de 1,5 até 25 milímetros. No nosso projeto, nós vamos chegar no máximo, vocês vão observar, condutores de 6 milímetros. Então, eu tenho aqui a bitola da fiação e aqui a corrente para circuito monofásico e bifásico, e aqui do outro lado
para circuito trifásico. Então, FI de 1,5 suporta 17,5 na condição monofásica e bifásica, 2,5, 24, 4 milímetros, 32, 6 milímetros, 41, e assim sucessivamente. Vai depender muito do tipo de alimentação. Se for uma alimentação trifásica, eu vou usar o lado mais à direita da coluna do monofásico, onde eu estou passando o mouse. Bom, agora vamos ao um cálculo muito importante, que é o cálculo da corrente para TUG e iluminação. Então, a tabela tem, vocês podem observar aí, a tabela tem os circuitos. Então, tem circuito 1, circuito 2, 3, e 4 e 5. Tem o tipo de circuito, circuito 1, iluminação, circuito 2, iluminação, circuito 3, TUG, circuito 4, TUG, circuito 5, TUG. Aí vem também a carga em VA. Circuito 1, 460 VA, circuito 2, 460 VA, circuito 3, 1.800, circuito 4, 2.000 VA e circuito 5, 2.200. E agora eu vou calcular a corrente de circuito, está aqui, ó. Basta dividir a potência aparente, que é essa carga aqui, em VA, dividido por 220. Nós vamos utilizar um circuito de alimentação bifásica. Fase neutro, 220. Então, eu vou pegar 460 e dividir por 220, que me deu 2,1 aqui e 2,1 aqui. E também vou dividir o 1.800 por 220. Dividindo 1.800 por 220, deu aí 8,18. Agora, vamos dividir 2.000 por 220, dá 9,1. Vocês podem estar observando. Então, o circuito 4 dá 9,1 amperes, circuito 5 dá 10 amperes. Isso é importante vocês observarem, né, que isso representa a corrente, essa coluna aqui que eu estou passando o mouse, representa a corrente do circuito. Agora temos que determinar a corrente do projeto, que vai ser crucial para a determinação dos disjuntores. A corrente de projeto, vocês podem olhar aqui até uma expressão, a corrente de projeto é a corrente do circuito, dividido por um fator de correção de temperatura, vezes o fator de carregamento do circuito, que é esse FCNC, visto anteriormente na tabela. E eu coloquei aqui embaixo para vocês, fator de carregamento para TUG e iluminação. Lembrando que eu vou colocar no máximo 3. Então, eu vou pegar 2,1 amperes e vou dividir por 0,7, sabendo que FCT é 30 graus que eu vou estar trabalhando. Então, vai me dar 3 amperes aqui, 3 amperes no circuito 2 e circuito 1. No circuito 3, vai dar 11,68 amperes, que eu vou dividir por 0,7. No circuito 4, 9,1 dividido por 0,7 dá 13. No circuito 5, que é 10 amperes, a corrente de circuito dividido por 0,7 me dá 14,28, que é a corrente de projeto. Agora, da mesma forma, eu vou calcular a corrente para o circuito de TUI. Lembrando aqui, eu tenho o circuito do 6 ao 11, lembrando que o 11 é o chuveiro. Circuito 6 é de ar-condicionado, achando a corrente do circuito é 960 dividido por 220, dá 436. Circuito 7, também ar-condicionado, 960 por 220, 436. Circuito 8, ar-condicionado, 960 dividido por 220, dá 4,36. Circuito 9, 1.200, ar-condicionado, dividido por 220, 5,45. Circuito 10, também ar-condicionado, vou dividir por 220, 4,36. Circuito 11, circuito do chuveiro, 4.000 dividido por 220, 18,18 amperes. Isso é a corrente de circuito. A corrente de projeto, no nosso caso aqui, vai ser igual à corrente de circuito. Por quê? Porque utilizamos um fator de carregamento igual a 1. Ou seja, uma tubulação para esse circuito, para o circuito 6, para o 7, para o 8, para o 9, 10 e 11. Cada um dos circuitos tem uma tubulação saindo do quadro. Bom, então, dessa forma vocês conseguem identificarem a corrente de projeto e a corrente de circuito. Bom, agora temos que calcular os disjuntores e condutores. Existe um item 534 da NBR 5410, ele estabelece que a proteção deve satisfazer duas inequações, onde a corrente de projeto tem que ser menor ou igual
a corrente nominal, que deve ser menor ou igual a IZ, que é a corrente do condutor. E ainda deve atender que I2, que é a corrente convencional de atuação do disjuntor, tem que ser menor ou igual a 1,45 da capacidade de condução de corrente do condutor, que é o IZ. Então, para fazer o projeto, ou seja, determinar o disjuntor, eu tenho que seguir essas duas inequações. Bom, então agora eu vou escolher os disjuntores. Tá? Então, no nosso circuito 1 nosso, a corrente de projeto foi 3 amperes. Bom, 3 amperes eu posso utilizar uma fiação de 1,5. Está aqui na tabela, bem embaixo. 1,5, qual a corrente? 17,5. Qual a corrente de projeto? 3. Então, olhando aí na equação aqui, olha, só para vocês entenderem, eu vou fazer um exemplo só. 3 tem que ser menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. Qual é o IZ? Olha aqui, 1,5, o IZ é 17,5. Então, 3 tem que ser menor ou igual a IN menor ou igual a 17,5. Então, meu disjuntor está dentro dessa faixa. Qual disjuntor que eu utilizei? Eu utilizei um disjuntor de 6 amperes. Poderia ter utilizado um disjuntor de 10? Poderia ter utilizado um disjuntor de 10. Funcionaria da mesma forma. Até porque o disjuntor ele está para proteger a fiação contra os efeitos do curto-circuito e sobrecarga. Então, circuito 1 e 2 são iguais, dois disjuntores de 6 amperes. São circuitos de iluminação, o 1 e o 2. Circuito de TUG é do 3 ao 5. Então, 3, 4 e 5 são TUG. 11,68 é a corrente de projeto. Qual fiação que eu vou utilizar? 1,5? Alguém pode questionar e comentar. 1,5 daria para suportar a corrente do circuito 3. Realmente, em números, é possível. Porém, a NBR 5410 estabelece que a bitola mínima para circuitos de tomada é 2,5. Então, vamos colocar no circuito 3, 2,5. Isso vai me dar um disjuntor de 15 amperes. Eu vou escolher um disjuntor de 15. Então, 11,68 tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 24. Então, entre 11,68 e 24, eu escolhi um disjuntor de 15 amperes, que vai atender essa inequação e essa inequação aqui. Da mesma forma, eu fiz para o circuito 4 e 5, que deu disjuntor também de 15 amperes. Então, eu vou ter 3 circuitos de TUG com disjuntores de 15 amperes e 2 circuitos de iluminação com disjuntor de 6 amperes. E a fiação 1,5 e 2,5. Bom, agora vamos fazer a escolha dos disjuntores e condutores para os circuitos de tomada de uso específico. Do circuito 6, aqui dessa coluna, o 11. Lembrando que o 11 é o chuveiro. Né? Aí, dessa forma, vocês podem observar aí a tabelinha do que eu vou estar utilizando. Então, o circuito 6 é uma tomada de uso específico cuja corrente de projeto é 4,36. Eu vou ter que escolher uma fiação de 2,5, porque a tomada não pode ser menor do que 2,5. 2,5 atende. E vou utilizar um disjuntor de 10 amperes. Por quê? Se vocês fizerem 4,36, tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a IZ. Olhando aqui, o IZ é 24. Então, eu tenho que escolher um disjuntor de 4,36, menor ou igual a IN, menor ou igual a 24. Eu escolhi um disjuntor de 10 amperes, tanto para o circuito 6, 7 e 8. Vou utilizar disjuntor de 10 amperes e condutor de 2,5. Circuito 9 também deu uma corrente 5,45, né? E fiação de 2,5. Vou também utilizar um disjuntor de 10 amperes, a mesma metodologia utilizada anteriormente. Circuito 10, a mesma coisa, 2,5, 10 amperes. O circuito 11, ele é bem específico, eu já tinha comentado lá no slide anterior, bem anterior, no início, que eu ia utilizar uma bitola para o chuveiro um pouco maior, né, para que eu possa dar uma liberdade maior de colocar um chuveiro com uma potência um pouco maior. Então, o chuveiro ele teve uma corrente de 18,18 amperes. Isso, eu escolhi aqui no meu projeto uma fiação de 4 milímetros. Né? Então, 18,18, usando a inequação, tem que ser menor ou igual a IN, menor ou igual a 32, que é a capacidade aqui do 4 milímetros. Então, eu fui
Dentro dessas duas inequações, utilizei um disjuntor de 25 amperes. Lembrando que os disjuntores sempre é para proteger a fiação para os efeitos de curto-circuito e sobrecarga. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Os circuitos de tomada de uso geral e o circuito do chuveiro, além do disjuntor DTM, que são esses que nós calculamos as correntes aí, as capacidades deles, eu vou colocar um outro disjuntor em série, conhecido como, todo mundo já conhece, como disjuntor diferencial residual, para proteger contra choques elétricos, tanto nos circuitos de tomada de uso geral, quanto no circuito de chuveiro. Isto é obrigatório segundo a NBR 5410. Bom, agora vamos na escolha, na verdade, do disjuntor geral interno do escritório. Então, eu vou escolher o disjuntor geral interno do escritório. Estou repetindo uma outra tabela, a mesma tabela que eu tinha apresentado anteriormente, que o que me interessa aqui é a demanda. Qual é a demanda? Utilizando o fator de demanda, né? Eu tenho o tipo da carga, que é iluminação e TUI de ar-condicionado e TUI de chuveiro. Aí vocês podem observar que eu tenho aqui os fatores de demanda visto anteriormente, e eu tenho a minha demanda total do meu escritório de 13.616, gente. E eu quero, na verdade, determinar o disjuntor geral, fazer a escolha do disjuntor geral. Fazendo só uma correção, gente, escolha dos disjuntor. Na verdade, só corrigindo, eu não tinha visto, é escolha do disjuntor geral, tá? Um errinho aqui de digitação. Então, com a demanda de 13.616, a minha corrente do disjuntor geral vai ser a demanda dividido por VFF. O que é VFF? É a tensão fase-fase. Né? Então, a minha corrente de projeto vai ser a minha demanda, 13.616, dividido por 380. Isso vai me dar uma corrente de projeto de 35,83. Né? Essa corrente de projeto, se eu utilizando, na verdade, as inequações, eu vou pegar 35,83, tem que ser menor ou igual a IZ, menor ou igual a IZ. IZ eu vou escolher, né, um fio de 6 milímetros. Como esse aí é o disjuntor geral, é a fiação que sai da rede secundária da concessionária até o meu disjuntor geral. Então, vai ser uma fiação de 6 milímetros e um disjuntor geral interno na minha residência de 40 amperes. Se eu não estiver enganado, tá? A SEB, lá na NTD 6.01, o disjuntor do quadro, ou do relógio de medição, se eu não estiver enganado, gente, eu não estou me lembrando agora, é 36 amperes, tá? Mas o nosso disjuntor interno, vamos escolher um disjuntor de 40 amperes que protege a fiação bem. Pois bem, então determinamos todos os disjuntores necessários no meu projeto do escritório. Bom, agora eu volto com aquela planta baixa e mostrando onde eu vou colocar o quadro, e desse quadro saem as tubulações. Não é? Eu coloquei para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tubulações saindo para as tomadas de uso específico, direto, e saindo para os circuitos de TUG e iluminação. Essa linha cheia representa que isso aqui representa um eletroduto, né, embutido no teto ou na parede. E aqui, tracejado, eu tenho um eletroduto embutido no piso, onde está chegando o circuito bifásico B1. Olha, 6 milímetros, tem fase, neutro e terra. Né? Eu faço o aterramento do meu quadro aqui. Então, aqui representa o ponto onde vai ficar o meu quadro e a saída da tubulação, né, para alimentar todos os circuitos. Nós calculamos circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São 11 circuitos, né, que nós vimos anteriormente nas tabelas. Bom, agora, né, já que eu escolhi o quadro e a tubulação saindo ali, os eletrodutos, eu tenho que definir
qual é o diâmetro dos eletrodutos. Para TUG e iluminação, lembra vocês que o trecho mais carregado nós consideramos 3 circuitos. Então vamos considerar um circuito de iluminação e 2 circuitos de TUG. Isso me daria, no circuito de TUG eu tenho que levar o terra, né? Então são 3 vezes 2, 6. Mais 2 circuitos de iluminação, que é fase neutra, dariam 10 condutores. Então a tabela aqui ela mostra o número de condutores no eletroduto e a seção nominal. Bom, como é TUG, eu vou ter fios de 1,5 e 2,5, eu vou considerar, né, que um eletroduto tenha 4 condutores, 2 condutores de 1,5, 4 condutores de 1,5 e 6 condutores de 2,5. Vou considerar a maior tubulação e maior bitola aqui, eu vou usar um eletroduto de 25 milímetros para TUG e iluminação. Os condutores eles não podem ocupar mais que 40% da área útil dos eletrodutos. É importante. Isso aqui, usando isso aqui, essa tubulação para TUG e iluminação, não vai acontecer isso. Para a tubulação de entrada no meu quadro, aqui eu estou passando o mouse, eu vou usar 3 fios de 6 milímetros. E isso aqui vai me dar um diâmetro de 20 milímetros. Para o chuveiro, eu vou usar uma tubulação de 16, para o ar-condicionado, também 16 milímetros. E aqui eu apresento e mostro para vocês as tubulações as quais a gente vai estar utilizando. Aqui sempre surge a dúvida. Poderia utilizar tudo de 25 milímetros? Eu tenho de 16, tenho de 25. Posso usar tudo de 25? Gente, pode utilizar tudo de 25. Eu não posso utilizar tudo de 16, porque eu tenho que ter 40% de ocupação só do eletroduto. O eletroduto tem que ter 60% livre. Então, esse slide aqui mostra para vocês as tubulações, né, e o diâmetro delas que eu vou ter no meu escritório. Aqui já é a distribuição das tomadas e iluminação. Então, gente, a iluminação, eu mostrei para vocês as luminárias, as posições. Aqui a sala de gerência eu esqueci de colocar luminária para vocês. Mas como é uma metodologia de projeto, é só para vocês terem ideia como que se faz e o que eu posso utilizar de metodologia. Então, eu tenho as luminárias, na sala de reunião foram 2, aqui no financeiro 1, na recepção são 3 luminárias, na área de circulação 1, copa 1 e arquivo 1. Aqui eu tenho as tomadas, na legenda onde estou passando o mouse, eu tenho tomada alta, TUI, essa tomada alta é em torno de 2,20 de altura. Aqui é a TUG de piso, que é um triângulo com a bolinha, TUG de piso. Então eu tenho 4 tomadas de uso geral no piso para a sala de reunião. Aqui vocês podem observar que tem, vai ter uma mesa, isso aqui está embaixo da mesa. Aqui é a mesma coisa, né? Então, essa planta baixa aqui mostra para vocês a distribuição das tomadas de uso geral e das tomadas de uso específico. Agora vem o que a gente chama de diagrama unifilar, também muito importante, onde eu vou explicar um pouco esse diagrama unifilar para vocês. Esse é o diagrama unifilar do projeto do escritório. A entrada aqui no meu quadro geral interno no escritório, aquele que está no corredor de circulação, ele tem um disjuntor geral de 40 amperes, está sendo representado por esse disjuntor, fiação de 6 milímetros, e tenho aqui agora, os circuitos estão ligados a esse barramento. É um circuito bifásico, né? Então, a distribuição aqui, eu não mostrei para vocês, mas devemos distribuir nas duas fases, né? O circuito ele é bifásico, fase neutro, devemos distribuir de forma equilibrada, fazendo um balanceamento de cargas, tá? Aqui eu só fiz um exemplo como seria esse diagrama unifilar. Teria que ter uma tabela apresentando, a fase 1 vai ter tanto de carga, fase 2 o restante da carga. Sempre procurem fazer o equilíbrio das cargas. Bom, mesmo fazendo o equilíbrio, não significa que você vai medir lá, vai dar tudo certinho, não. Tá? Mas é para a gente sempre equilibrar a carga da potência instalada.
Então, circuito 1 nós vimos de iluminação, circuito 2 de iluminação, circuito 3, 4 e 5 é circuito de TUG. E eu falei para vocês, circuito de TUG tem um disjuntor DTM de 15 amperes e tem um disjuntor DR, né, que vai proteger contra choque esses três circuitos. O circuito de tomada de uso geral 3, 4 e 5. E o circuito 11 aqui também tem um DR, que é o circuito 11 do chuveiro. Todos esses DRs têm a mesma corrente nominal do DTM, tá? O DR, ele está aí apenas para fazer a proteção contra choque elétrico. Se você não tiver um DR de 15 amperes, tiver um DR de 25 amperes, não tem problema, ele pode ser instalado. Ele não pode ter uma capacidade de condução de corrente menor do que o DTM. Tá? Então, isso representa o diagrama unifilar. E nas duas tabelas abaixo, vocês têm o circuito, o condutor, a corrente. Circuito, condutor e corrente. Dessa forma, vocês têm uma visão de como seria o meu diagrama unifilar do projeto do nosso escritório. Bom, para finalizar, gente, eu apresento para vocês as bibliografias utilizadas na construção dessa videoaula, né? Uma videoaula que aparentemente é simples, mas foram gastos 2 semanas e meia para construir essa videoaula, né? E espero que vocês possam ter absolvido esse conteúdo. Para isso, eu utilizei o livro de instalações elétricas do Júlio Naisker e do Luiz Sebastião Costa, né? É a 6ª edição, né, da editora LTC de 2013. E também utilizei a NBR 5410 de 2008. E a última bibliografia utilizada é o livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim, da editora Pearson, de 2009. Então, gente, eu procurei aqui, nessa videoaula, mostrar para vocês uma metodologia para a construção de um projeto elétrico de um escritório. E espero que vocês aproveitem essa videoaula, tá? E que essa videoaula possa agregar algum, mesmo que seja pequeno conhecimento agregado a vocês, eu fico satisfeito. Um abraço a todos.